Começando mais uma hora da magia e hoje falaremos sobre os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Eles estão presentes na natureza à nossa volta. A terra não é só o solo, mas as rochas também representam este elemento, as árvores. E aí a gente pode pensar um pouquinho no ar que está presente através dos ventos, brisas. O elemento fogo, na natureza, ele também está presente por meio dos vulcões, né, quando eles entram em erupção. E a água, não preciso nem dizer, a gente tem um vasto oceano, mares, cachoeiras, lagos, lagoas, riachos, isso tudo no macrocosmo, mas os 4 elementos também estão presentes no microcosmo, ou seja, em nós mesmos. A Terra é o nosso corpo físico, que é composto de matéria. O fogo é o nosso espírito. A água, ela também está na composição do nosso corpo. Aliás, somos compostos de 80% de água. E o ar a gente não vê, mas a gente precisa dele o tempo todo nesse processo de inspirar e expirar, puxando o ar para dentro, depois colocando-o para fora. Agora, no que a gente pode utilizar os 4 elementos? Falando de magia. Primeiramente, é importante que a gente conheça os atributos de cada um deles. Então, a terra, que é o elemento mais denso, mais sólido, fala justamente disso: solidez, materialização, firmeza, estrutura, segurança. É o elemento da estabilidade. A gente invoca os espíritos da terra, porque cada elemento tem os seus espíritos elementais. Então a gente invoca os espíritos da terra justamente para que eles nos tragam bênçãos, ajudando a gente a materializar um objetivo, a conquistar algo que nós queremos, a conseguir de repente uma melhora financeira, a casa que a gente almeja, o carro, as viagens. O elemento terra é aquele que concretiza, é o elemento que está intimamente ligado à nossa vida material. Aí, quando a gente fala do ar, o ar é um elemento leve, né, etéreo praticamente, ao contrário da Terra. Então, enquanto a Terra ela está mais localizada abaixo, né, o ar ele está acima. Então, é o plano das ideias. O elemento ar fala daquela inspiração que você tem, que é aquela ideia original, diferentona, que você pensa em colocar em prática, que você fala, nossa, isso ninguém fez ainda. O ar rege essas ideias. Mas o ar também rege o processo de comunicação, que é quando as ideias se formam, além de ganhar forma, elas são lapidadas e depois a gente verbaliza. Então, o ar não é só o processo de formação das ideias, mas também de comunicar sobre elas. Além disso, o elemento ar também facilita os estudos. Aliás, ao invocarmos os espíritos ligados ao ar, podemos pedir que nos auxiliem em algum processo de aprendizado que a gente está vivendo, numa reunião que a gente vai ter pela frente, numa palestra que você vai proferir, né, para que você tenha a inteligência para fazer o uso adequado das palavras. O ar te dá a estratégia, o ar te dá o planejamento. Aí em seguida temos o elemento água. Bom, a água está ligada às emoções. Repare que a lua cheia, a lua também tem muito a ver com o nosso emocional. Tem estudos que dizem que na lua cheia as pessoas ficam um turbilhão, emocionalmente falando. Então elas não conseguem se conter, elas têm vontade, elas falam, põem para fora, briga, entra em confronto com alguém. E a Lua influencia as marés. Nós somos compostos de 80% de água. Imagina o que a água e a Lua juntas não fazem com a gente, emocionalmente falando. Então eu posso invocar os espíritos ligados à água, elementais da água, para que eles me tragam harmonia para as minhas emoções, para que eles me ajudem a cultivar o amor, o magnetismo também, o romance,
Tudo isso são atributos ligados a esse elemento. A fluidez, que a água flui, né? Que mais? A água também nos purifica. Então também podemos pedir purificação ao trabalhar magia com o elemento água, tá? E aí temos o elemento fogo, um elemento mais indomável. Todos são, mas o fogo ele tem essa característica, ao mesmo tempo que hipnotiza a gente, também é destrutivo. E eu posso utilizar isso em magia para destruir males, finalizar, transformar coisas, ou seja, né, transmutar. O fogo ajuda nesse processo e o fogo é o elemento da vida, porque ele dá vida às coisas espiritualmente, tá? Então, o elemento fogo ele tem como atributos o vigor, porque ele representa aquela vitalidade. Vamos lembrar que o fogo esquenta. Hoje em dia você tem aquecedor em casa, a gente não passa mais por temperaturas, pelo menos aqui não no nosso país, assim tão frias como em alguns lugares do mundo, mas no passado, se não tivesse fogo, o pessoal não se aquecia, morria. Então, por isso que o fogo está ligado à vitalidade. O fogo representa energia, representa vigor, representa entusiasmo, motivação e sexualidade. E agora que você já conheceu os atributos de cada um dos elementos, terra, ar, fogo e água, eu vou começar comentando sobre o elemento terra, mas nós vamos falar de cada elemento um a um, quem são os espíritos elementais ligados àquele elemento, o que você pode fazer para atraí-los para a sua casa e como fazer isso, tá? Então nós vamos falar de cada um, vou falar da cor ligada a cada elemento, para que você comece a entender a magia dos elementos, como funciona. Então vamos começar do elemento terra. Vamos jogar aqui uma ilustração da terra para poder fazer companhia aqui para a gente, nos inspirar enquanto falamos deste elemento. Então, falou em terra, a gente pensa, né, nas montanhas, a gente pensa nas florestas, a gente pensa no solo, a gente pensa nos jardins, é isso a terra. Então, a cor ligada à terra, a gente pode utilizar na magia ou marrom ou verde, ou ambos. Eu já falei que se você for trabalhar alguma coisa de ordem material, é com o elemento terra que você deve lidar. Agora, quais são os elementais ligados à terra? Geralmente, o pessoal chama de gnomos, duendes, dríades, são alguns dos elementais. Agora, não pense que porque o gnomo é aquele homenzinho, né, com chapéu, com a barba grande, como a gente está acostumado a imaginar, imaginário humano, mostra os gnomos desse jeito, não necessariamente eles são dessa forma. Mas num ritual, numa visão que você tenha, numa meditação, eles podem se mostrar desse jeito justamente para que você identifique que se trata deles ali junto de você, tá? Ou intercedendo por um pedido seu. Agora, os espíritos eles não têm uma forma específica, porque eles podem se mostrar os elementais da maneira como eles quiserem, tá? Agora, eles adoram ser homenageados. E como que eles se sentem homenageados? Se você coloca uma representação de um gnomo, um duende em casa e decreta que essa representação está ali porque você tem um forte carinho por eles e quer que eles estejam presentes na sua casa e que abençoem a sua prosperidade, eles se sentirão homenageados, né? Uau, colocou uma estátua minha ali, né? E aí isso vai atrair a presença deles. É comum que a gente coloque perto dessas estatuetas maçãs, tá? Quanto mais bonita e maior, melhor. Então escolha aquelas mais vistosas, bem vermelhas. Você também pode fazer oferendas de moedas, cristais de preferência dourados como a pirita, que lembra o ouro. Moedas porque eles são muito materiais, então como eles são ligados ao reino material, eles gostam de coisas que tenham valor, joias, tá? E tem diversas ofertas até de alimentos também, castanhas, frutas cristalizadas. Tem uma oferta antiga que a gente pega, sabe a casca das nozes? Você tira as nozes de dentro, pega as cascas, os dois lados, e aí você coloca ali 3 moedinhas douradas, tá? Alguns grãozinhos de milho,
uma pirita e você pode fechar e dar um laço com uma fita verde e deixar oferendado para eles. E depois você pode pôr na natureza também, tá? Se você vai acender uma vela para esses espíritos, a vela verde ou a marrom, como eu disse, é a mais adequada, tá? Agora vamos falar um pouquinho das criaturas ligadas ao elemento ar. Então, quando a gente pensa no ar, a gente pensa nos ventos, na brisa, o vento que movimenta, as nuvens. A gente pensa também em lugares altos, como montanha, porque tem relação com altura. Isso tudo são paisagens ligadas ao elemento ar. Agora, quais são as cores ligadas a esse elemento? Se usa muito o amarelo, que é uma cor de comunicação, eloquência, né? Uma cor de inteligência, que são atributos ligados ao elemento ar. Então, a vela que você pode acender para esses espíritos é a amarela. Quais são os elementais do ar? Bom, silfos, sílfides, fadas são elementais ligados a este elemento. Então, os silfos são geralmente narrados pelas lendas, contos e mitologias como seres esguios, altos, tá? Bonitos também, de boa aparência, traços finos, inteligentes, tá? Fadas a gente encontra também de diversas formas, mas são criaturas aladas. Então, os seres do ar, geralmente, eles flutuam, eles voam, tá? Na mitologia, nos contos, mas também, como eu disse, no caso do elemento terra, eles não têm uma forma específica, tá? Eles podem se mostrar de diversas maneiras. Agora, nós podemos pedir então por inteligência, raciocínio lógico, sabedoria, ajuda para aprender alguma coisa em específico, para fazer uma prova, tudo isso. Mas como que eu atraio a ajuda deles? Às vezes, uma oferta que você faça de incenso pode ser algo interessante. O incenso está ligado ao elemento ar. Ele produz ali a fumaça. Aromas, de repente, que você deixa, tá? Alguma coisa queimando, um palo santo, tudo isso está ligado ao ar e é uma excelente maneira de você agradar esses seres. Para as fadas, você pode ofertar flores. Até existem lendas que contam que elas são as responsáveis por trazer a primavera e as pétalas ali são elas que colocam em cada flor. Tá? Então, a fada, né, as fadas podem receber também flores, tá? O que mais você pode fazer para atrair a presença deles na sua casa, os espíritos do ar? Converse com eles e pendure fitas em algum ponto da sua casa onde o vento possa balançá-las. Eles vão adorar brincar com as fitas, até mesmo para sinalizar para você a presença deles por ali, tá? Você também pode pôr sinos dos ventos que produzem aqueles sons que a gente gosta, que dão uma sensação de tranquilidade. Tudo isso são maneiras de você atrair a presença desses seres. Agora, vamos falar dos elementais da água. Bom, as paisagens aquáticas são muitas na natureza, mas quem são estes elementais? São as sereias, são as ondinas, os tritões, os bebês d'água. Então, existem vários seres elementais ligados ao reino das águas. A cor de vela que você pode utilizar para estes espíritos é azul. Não importa a tonalidade. E aí você pode clamar pela purificação que você precisa. Ó espíritos das águas, leve do meu coração esse sentimento que não serve, que está me fazendo tão mal. Acenda a vela, peça para eles. Para atrair a presença desses seres na sua casa, homenageie eles colocando uma fonte com água em movimento. Aí, de vez em quando, pingue algumas gotinhas da sua essência preferida nessas águas. Coloque sob um altar, em honra a eles, quando for fazer um ritual, conchas. É uma forma de homenageá-los. Ou simplesmente uma taça com água. De repente, água com sal, representando a água do mar, em ritos de purificação
também é recomendada, tá? Além também de representações de sereia, tá? Do mesmo modo que eu orientei você de colocar uma representação de um gnomo para homenagear o ser da terra, você pode fazer isso com uma imagem de sereia para homenagear os seres da água, de fada para homenagear os do ar e por aí vai, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os seres do fogo. Vamos falar deles. São as salamandras. É assim que são conhecidos os elementais do fogo. Salamandras, flamines, tá? Dragões, são alguns desses seres. Bom, a cor de vela que você vai acender, sem sombra de dúvidas, o vermelho. Há quem utilize também o laranja, tá? O vermelho ou laranja. Sempre você vai chamá-los para pedir pela finalização de alguma coisa, rompimento de alguma ligação energética, ou para que te deem vigor, recarreguem suas energias, recarregue o seu entusiasmo, a sua motivação em relação a algo ou em relação à vida, tá? Eles são ótimos para isso, estes seres. A gente também pode homenageá-los fazendo fogueiras. Há quem acenda o caldeirão e deixa aquele fogo bonito se manifestar. Mas lembre-se de ter sempre muito cuidado quando for mexer com fogo. Não é brincadeira. Então busque se calçar sempre para fazer isto de um modo seguro, tá? E cuidadoso. Veja se não tem nada inflamável por perto. É preciso ter cuidado, tá? Ao lidar com este elemento. Muito cuidado com todos, mas muito cuidado. No passado tinha magos que tinham aquele pensamento de dominar os elementos, que era necessário dominar os elementos, os 4 elementos da natureza, para que eles respeitassem, né, e fizessem os favores desejados. Na Wicca, que é uma religião que busca a conexão com a natureza, a gente tem muito respeito por tudo que é da natureza, inclusive pelos elementos elementais, obviamente. Então a gente não tem nenhuma relação de dominância, mas é de você buscar ter uma boa relação com estes seres e estes espíritos para que eles possam te trazer um apoio quando você recorrer a eles. Então a gente busca sempre homenageá-los, sempre honrá-los, até mentalmente, quando a gente passar por algum lugar que esteja ligado ao reino deles. Pensar nos seres das águas quando você entra no mar, saudá-los, tá? Faz todo sentido. E assim você vai prosseguindo com cada um dos elementos e com seus respectivos elementais, tá? Os elementais são bem sensíveis também, eles têm um nível de consciência um pouco diferente do nosso. Então, é sempre muito importante que a gente lide com eles com muito respeito e que a gente estude cada um desses serzinhos antes da gente ir simplesmente invocando-os, tá? Mas a gente pode, às vezes, faz uma receita especial, um bolo com castanhas, um brownie, você corta um pedaço, coloca ali para os seres da terra. Os seres da terra mesmo, muita gente chama quando está em épocas de muito trabalho para você conseguir dar conta, porque eles são incrivelmente trabalhadores. Então eles ajudam a gente a ter produtividade e conseguir dar conta do recado, das demandas. A mesma coisa também, falando de trabalho, você pode recorrer aos espíritos do ar, mas quando você trabalha com profissões que são mais criativas. Então, de repente, você lida com publicidade, com marketing, mídias sociais, você faz textos, você é redator, você é designer e você precisa de uma inspiração para concluir um projeto que travou. Você pode recorrer a eles e eles vão de te ajudar. Agora, a gente sempre recorre quando há realmente uma necessidade. A gente não faz um pedido por fazer. É como tudo em magia, você tem que ter um objetivo principal, no qual você já tentou resolver de outras formas e você não conseguiu, e aí você recorre à magia que ela vai te ajudar a abrir essa porta, tá? A magia é até uma aceleradora. Se você já estiver no processo de conseguir, ela vai te dar aquele empurrão. E uma outra coisa que vale a gente falar também é que
Como eu disse, todos nós temos os 4 elementos presentes em nós mesmos, mas alguns são mais guiados ou regidos por um elemento do que pelo outro. A gente consegue descobrir isso quando a gente analisa o nosso mapa astrológico. Então, algumas pessoas erram que falam com base apenas no signo solar delas. A gente pergunta, Eide, qual elemento você é? A pessoa fala, eu sou elemento fogo, porque eu sou do signo de Leão. Eu sou elemento ar, porque eu sou de Aquário. Eu sou água, porque eu sou de Câncer, tá? Eu sou terra, porque eu sou de Virgem. E na verdade, gente, não é bem assim. A análise real dos elementos, para ser uma análise fidedigna, na qual você se identifique, não ser algo superficial, porque se você analisar desse modo só pelo signo, é superficial. Muita gente pode falar, pelo meu signo eu sou água, mas eu não sou sensível assim, pelo contrário, eu sou até mais racional, frio. Então, como que a gente faz uma análise coerente, fidedigna? A gente pega o mapa astral da pessoa, tem programas usados em astrologia que já dão até o percentual. A pessoa tem, às vezes, dão uma pontuação em número. 6 pontos de fogo, tem 4 de terra, 5 de ar, 1 de água. Aí, nesse exemplo, a pessoa tem menos de água do que dos outros. Isso pode dar uma deficiência para ela gerir as emoções dela no dia a dia. Pode ser alguém que tenha conflitos emocionais, problemas nesse sentido. Aí, quando a gente tem ausência de um elemento, o adequado é a gente buscar corrigir isso de algum modo, se conectando mais com aquele elemento que está ausente, através de mentalizações que nós podemos fazer, se visualizando, abraçando aquela árvore, banhando-se, né, no mar, ou indo até aquele reino, indo com mais frequência a lugares que tenham água, tocando, se banhando, tá? E sempre pedindo para esses seres estarem presentes na sua vida. Coloca ali um azul e fala, hoje eu estou homenageando os seres do elemento água, que esses elementais estejam comigo. E você sempre vai buscando corrigir a deficiência. Tem pessoas que não têm essa deficiência, que têm já a bênção, digamos assim, de ter vindo a esse mundo com um mapa astral equilibradinho, onde todos os elementos estão ali numa quantidade próxima, ou tem alguns se sobressaindo, que vai demonstrar nuances específicas na personalidade da pessoa, mas os outros também estão ali, e por aí vai. Então consulte um bom astrólogo para saber quanto você tem de cada elemento e ele vai te ajudar a entender também com qual elemento que você está precisando se conectar mais. E essa é uma forma de você obter incríveis curas na sua vida. Porque às vezes uma coisa não está fluindo porque falta um elemento. Então, gente que tem muito elemento água e pouco elemento terra tende a ser uma pessoa mais sonhadora, com dificuldade para manifestar, para materializar, tá? Bom, eu atendo diariamente com o tarô, tá? E nas leituras de tarô você também pode me perguntar sobre como os elementos estão no seu mapa, que não custa nada, eu abro ali o mapa astral e a gente olha. Para você saber mais sobre atendimentos comigo, eu estou deixando aqui o WhatsApp, código 11, número 97374 5755. 97374 5755 e o pessoal vai te dar todas as informações. Aproveita e me siga também no Instagram, @eduscarfon, para a gente poder manter contato diariamente. Lembrando que esse programa é exibido diariamente, à meia-noite, tá? Sempre aí na madrugada. E se você quiser rever algum desses conteúdos, você pode ir lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon. Aproveite e se inscreva, que os programas são sempre disponibilizados por lá. Todos os programas. Até para quem está assistindo pelo YouTube, eu vou pedir que deixe o comentário aqui para mim, tá? Qual elemento que você sente mais presente na sua personalidade? Ou, de repente, se você já tiver consultado o mapa astral e souber, conta pra gente como que você lida e como que você percebe esse elemento presente na sua personalidade, que eu quero saber, tá? Bom, uma forma também de você tentar estimular a harmonia
entre os elementos na sua vida é você mantendo um altar na sua casa. Pode ser feito de um modo bem decorativo, para você que de repente não quer dar nenhuma conotação religiosa. Ali você põe uma fonte representando a água, um incensário representando o ar, um cristal representando a terra e uma vela decorativa representando o fogo. E sempre que passar por ali, você vai se lembrar, aqui é uma homenagem aos 4 elementos, que eu esteja bem relacionado com cada um deles para que a minha vida possa progredir nas suas diversas nuances. Que assim seja, assim se faça. Bom, que os elementos estejam com você, que os elementais conspirem a favor dos seus projetos e que a magia dos elementos ajude você a harmonizar e equilibrar a sua vida. Até o próximo programa, galera. Bênçãos de luz.